É isso aí, voltamos agora com a aula 44.2, tecido muscular, aquele momento da revisão, de você saber se você realmente fixou os pontos que foram estudados na nossa aula. Vamos lembrar aqui um pouquinho aqui que o tecido muscular é o tecido que está relacionado ao quê? Ao movimento do nosso corpo. E dentro desse movimento aí nós vimos 3 tipos de tecido. Então vamos para a nossa telinha, para a nossa lâmina agora. Tecido muscular 44.2. Galera, nessa aula nós falamos e especificamos a presença desse tecido e da fibra muscular, também chamada de miócitos. E aí nós vimos que eles têm essa nomenclatura diferente, fibras musculares ou miócitos. Aí a gente vai ter também aí o sarcolema, nós vamos ter o retículo sarcoplasmático. Então são nomenclaturas que nos fazem, né, nos remetem àquela nossa velha informação, mas sempre presente e necessária, das nossas unidades celulares, a membrana plasmática, o citoplasma, tá bom? E a gente viu que existe uma classificação dentro dessa musculatura, que é o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular liso ou não estriado, o tecido muscular estriado cardíaco. E aí, dentro dessas informações, nós vimos que o estriado esquelético... Cadê a minha caneta? Essa caneta gosta de brincar com a gente, né? O muscular estriado esquelético, ele vai ter mais unidades nucleares e ele vai responder à nossa vontade, tá? Ele também tem estrias, as estrias promovem um movimento mais forte, mas que eu posso controlar se eu vou correr, se eu vou parar, se eu vou subir, se eu vou erguer, se eu vou afastar, se eu vou me defender, vocês entenderam, né? E aí nós temos o outro, que é o liso ou não estriado e o cardíaco. Muito bem. Em relação ao liso, ou seja, não estriado, já está dizendo, eu não tenho as estrias. Isso quer dizer que ele tem um movimento mais lento, um pouco mais light, vamos dizer assim, que tem menos da nossa força. vontade. E é involuntário, assim como o nosso cardíaco. No momento que o nosso órgãozinho, depois de algumas semanas, como a gente já viu aí na aula de desenvolvimento embrionário, depois de algumas semanas, você já tem a formação do coração e ele, ó, já começa a funcionar. E isso quer dizer que ele não depende da nossa vontade, tá certo? E é bastante cheio de estrias, porque ele tem que ter bastante força para bombear. Só tá presente aí, gente, no coração. Tá? E aí a gente também tem uma nomenclatura chamada de miocárdio, tá? Que são as estruturas celulares presentes aí no musculares, presente no coração. Tudo bem? Isso aí. Então, só enfatizando aí, né? Tecido esquelético, liso e cardíaco. Tanto o esquelético quanto o cardíaco vão apresentar estrias. Certo. E uma característica do esquelético e do cardíaco é que tem a contração vigorosa, forte. Porém, tem diferença aí, tá? O cardíaco ele é exclusivo do coração, tá ok? E só tem um núcleo, né? Ele tem Isso, um núcleo, né? O feixezinho aí, e ele tem uma característica, né? Ele apresenta a contração do tipo involuntário. Então, o músculo cardíaco apresenta a contração do tipo involuntário, assim como o músculo liso. O músculo liso também apresenta essa contração involuntária, mas como a professora falou, né, é um movimento lento, no qual a gente não consegue controlar. Bem diferente do músculo esquelético, que é a contração voluntária e, além de ser voluntário, é uma contração vigorosa, forte. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham assimilado os principais pontos referentes ao tecido muscular e até daqui a pouco, viu? Galera, esse é o momento em que a gente vai fazer atividade, tá bom? E nas atividades da aula de hoje, a gente vai ter questões abertas, questões fechadas, então você precisa prestar bastante atenção, quase não sai. E
para ver o que a questão de fato está pedindo de você, o que ela quer que você busque lá na sua memória para você dizer assim, essa daqui é a resposta correta. Vixe, professora, essa daqui eu tô meio em dúvida. Tem algumas questões que são assim, né, escabosas, parece que você fica... Enfim, mas vamos lá, professora, para o nosso material? Vamos lá, então, atividade de sala. Vou pedir para o diretor colocar aí na nossa lâmina, isso aí, retirando dúvidas, plantando aquele momento aí, pessoal. Tá com dúvida? Manda aqui, através do professor presencial. Pode chamar a gente aqui para a gente vai responder para vocês. Vamos lá, então, para a questão de número 1. A questão 1, ela fala o seguinte: os músculos são formados por feixes de célula. Cite e esquematize os 3 tipos de músculos. Já demos até a resposta ali na revisão da aula. Quais são os 3 tipos de músculo? Vamos lá. Nós temos 3 tipos. O músculo que a gente chama de cardíaco, o músculo do tipo liso e também o músculo do tipo esquelético. Tem diferença entre eles, professora? Tem sim. O esquelético é aquele que a gente falou, que apresenta contração do tipo voluntária. Tem a ver com a nossa vontade, voluntária. Eu vou mexer meu braço, eu tenho, né, como mexer porque vai a favor da minha vontade. E ele tem uma característica aqui, né? Tá vendo aqui a presença de núcleos? Mais de um núcleo. Então é outra característica. E outra característica, professora, dele, ele é vigoroso. E o músculo liso? O músculo liso a gente observa aí, né? Um único núcleo. E o músculo liso, ele está relacionado ao quê? Aos nossos órgãos internos, a movimentos, a pulsação de órgãos internos. Tá? Um exemplo aí dele, e com relação a ele, que ele tem contração do tipo involuntária. É uma contração do tipo involuntária e lenta. E o cardíaco, professor? O cardíaco já está falando, né? Miocárdio, coração, contração involuntária, além de ser involuntária, uma contração vigorosa. Então, se você conseguiu aí esquematizar e citar esses 3 tipos aí de músculo, parabéns! Então, só enfatizando aqui, músculo não estriado é o chamado músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Isso aí, vamos então agora... Questão de número 2, Questão de número 2, eu espero que ela não seja premiada aí. A contração dos músculos estriados esqueléticos é fundamental para a movimentação do nosso corpo. Para que ela ocorra, é necessário que... Vamos lá, gente. A miosina seja destruída pela quitina. Mas como eu vou destruir a minha amiga, gente? Lembra que a miosina e a quitina, elas são parceiras, caminham juntas, elas são melhores amigas. Uma não pode viver sem a outra. Não tem funcionalidade. Então, a alternativa A a gente já pode até descartar, né? Letra B, a miosina... Deixa eu já aproveitar. É necessário que a miosina multiplique-se. Mas e aí? Será que é só a miosina? Não. C. A actina multiplique-se. Não. A D. Os filamentos de actina e miosina deslizem uns sobre os outros. Letra E. Você já sabe qual é a resposta, né? Letra E. Os filamentos de actina e miosina sejam diminuídos por enzimas. Então, a alternativa correta, pessoal, a alternativa D. Tá ok? Deixa eu até marcar aqui ela para você. Por quê? Os filamentos de actina e miosina, como a gente falou a princípio, né, eles têm que estar juntos para funcionar e fazer com que o músculo possa se contrair e, ao mesmo tempo, depois de um tempo, relaxar. Então, a miosina e a actina, elas deslizam umas sobre as outras. Então, para que aconteça esse movimento, né, professora? Ela é contração e descontração.
Ou E aí, relaxamento. o que vai acontecer? A miosina e a quitina, elas vão ficar fazendo esse movimento para que essas estrias, essas bandas ali nos miócitos, elas consigam, nas fibras, né, consigam se movimentar, tá? Isso mesmo. Próxima questão. Questão de número 3. A 3, ela tá pedindo, né? Não, vou ler primeiro para saber o que ela tá pedindo, né, professora? Leia primeiro. Faça uma comparação entre músculo esquelético e músculo liso, Tranquilo. exemplificando sua ocorrência no corpo humano. Então, ele pede aí, gente, uma exemplificação, né, desses dois músculos, desses dois tipos musculares aí. O esquelético e o liso. Vou ler aqui a resposta. Se você colocou algo, né, parecido com isso, está correto. O músculo liso não está associado ao esqueleto. Óbvio, né? Como a gente falou lá a princípio, está relacionado aos órgãos internos. Então, o músculo liso não está associado ao esqueleto, faz parte da parede de vísceras, como os órgãos do tubo digestivo, artérias, bexiga urinária e útero, além de ter contração lenta e também involuntária. Então, a gente pode dizer o quê? Que está associada aos órgãos, tá? Camadas de órgãos internos e ter essa contração lenta e involuntária. E o músculo esquelético? Ele é completamente diferente do músculo liso. Ele está associado ao nosso esqueleto, tecido ósseo, né? Além de apresentar contração vigorosa, e ele tem também um controle o quê? Voluntário, ele está a favor da nossa vontade. Então, você tem essas duas características. Músculo liso, contração lenta e involuntária. Músculo esquelético, contração vigorosa, porém com controle voluntário. Vamos agora para mais uma questão. A questão de número 4, que é importante a gente fazer a leitura dela, tá bom? Vamos lá. Questão 4. Os músculos estriados são às vezes chamados de músculos vermelhos, por causa de uma proteína chamada de mioglobina. Essa proteína é uma espécie de parente não é família, é parente. Não é igual. Da hemoglobina das hemácias. Assinale a alternativa que corresponda com a função da mioglobina nos músculos estriados. Vamos embora. Vamos lá, vamos lembrar que a mioglobina ela não é hemoglobina, embora o nome seja parecido, tem essa, mas ela não é. Mas ela tem uma função que é associado ao que a hemoglobina meio que faz, que é o que a gente vai analisar agora. A. Reservatório de gás e oxigênio. B. Reservatório de energia. C. Reservatório de gás carbônico. D. Reservatório de gás nitrogênio. Não. E. Reservatório de hemácias. Não. Só que não, né, professora? Só que não, nem falamos de muito A menos. D é tão longe, né, gente? A D tá bem viajada, nem de gás nitrogênio a gente falou, né? Mas aí vocês vão ver lá nas cadeias alimentares, quando a gente for estudar os ciclos biogeoquímicos, mas por enquanto não Porém, vamos. contudo, todavia vamos. você tem aí a A, B e a C. Qual será das questões? Será? Eu acho que a mais próxima aí tá. Eu iria. Não posso falar, né? Depende de vocês. Vamos lá, professora. Marca aí. É reservatório de quê? Vamos só associar. Se ela é parente da hemoglobina, uma das funções da hemoglobina é o quê, gente? Vamos relembrar? Transporte de oxigênio, né? O pigmento que dá cor vermelha ao sangue, que se associa ao oxigênio. Então, se ela é parente, eu posso dizer que ela vai ter a função parecida com a hemoglobina. E qual é o que mais está próximo aí? É a alternativa... é um reservatório de gás e oxigênio. Então, a célula, as fibras, né, elas são ricas em mioglobina. Por isso que a carne, né, ela é bem vermelha, né, tem essa cor atraente, posso dizer assim, por conta da mioglobina. E quando se perde a mioglobina, lembra que a professora falou? Tem até a imagem, né? Vai perdendo a mioglobina, vai perdendo também o quê? O ferro. E a carne, ela vai perdendo aquela cor, ela deixa de ser vermelha, ela vai ficando mais escura, mais arroxeada,
Tem carne, dependendo do armazenamento, como ela foi armazenada, ela perde totalmente aquela cor vermelha. Aí já não fica legal para o consumo, né? Porque já podemos dizer que ela tá vencida, né? E vocês vão perceber isso através do cheiro, não é só a cor, né? O cheiro também, ele identifica o odor. Vamos agora para nossa próxima questão, questão 5. Já estamos chegando aqui no final da nossa aula. A questão 5 é a seguinte. Preocupados com uma boa forma física, quem não, né, gente? Os frequentadores de uma academia de ginástica discutiam sobre alguns aspectos da musculatura corporal. Discussão sempre é bom, né? Nessa discussão, as seguintes afirmativas foram feitas. Vamos lá, para a primeira afirmativa com relação, gente, à musculatura corporal. Primeira afirmativa aí. O tecido muscular, aí leia com calma, professora, para a gente se concentrar. O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo humano. 2. Eles estavam lá discutindo, e aí eles falaram, rapaz, o músculo estriado esquelético, ele realmente faz parte da maioria do nossa musculatura. 2. O tecido muscular liso, ele é o responsável direto pelo desenvolvimento dos glúteos e coxas. As nádegas, né? A musculatura ali das nádegas. 3. O tecido muscular estriado cardíaco, por ser de contração involuntária, não se altera com o uso de esteroides anabolizantes. Eita, quase não sai. E aí, gente, vamos analisar essa discussão aí. Já percebemos que tem muitos equívocos nessas afirmativas aí. Então, de acordo aí com essas afirmativas, analisando, né, a gente afirma que o que será que está correto? O que é verdadeiro, o que é errado? É apenas a 2 e a 3 que estão corretas? Apenas a 1 está correta? C. Apenas a 2 está correta? D. A 1, 2 e 3 estão corretas? A D a gente já pode eliminar, né? Que já vimos equívocos aí. A D a gente já sabe que já é uma questão que vocês nem podem marcar elas. E a alternativa E, a questão apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, de acordo, pessoal, com essas afirmativas aqui, vou até voltar para vocês, tá? A afirmativa que está correta é a afirmativa 1. O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo humano. Já descartem a afirmativa 2 e a afirmativa 3. Lembrando que quem usa, né, esteroides anabolizantes, sim, pode alterar, é perigoso, é nocivo para a saúde. E a afirmativa 2 aí, que fala que o tecido muscular liso é responsável direto pelo desenvolvimento dos glúteos e coxas, também está totalmente equivocada. Né? O músculo responsável pelo desenvolvimento de glúteos e coxas é o estriado esquelético. Então, a afirmativa correta é a afirmativa B de bola. Apenas a primeira questão está correta. Finalizamos aqui a aula. Isso aí. Até mais!